amigos, tudo bem? Eu sou a Mari, da Leones, e aqui estamos com o nosso podcast Lion Talks, um canal dedicado à cybersecurity e cibersegurança como um todo. Hoje é o nosso episódio número 2, e o tema tá surpreendente e o nosso convidado muito especial também. Eu já vou apresentar ele para vocês, só um minutinho, tá bom? Só fazendo aqui a chamada, hoje o tema, né, é sobre liderança e temas técnicos. Então, a gente vai conjugar a visão de riscos com a visão de negócios. Se liderança, né, tivesse uma idade mínima, certamente ele teria quebrado todos os recordes, né? Só chamando o tema aqui, transformando vulnerabilidades em inteligência estratégica, priorizando riscos que o board respeita. Esse é o nosso tema de hoje. E o convidado, mais que especial, ele foi case de sucesso da Qualys Conference 2023 em Orlando, na Flórida, sendo citado, né, como responsável por implantar um dos melhores programas de gestão de vulnerabilidade das Américas. Ele tem mais de 10 anos de experiência em cybersecurity, atuou em diversos segmentos de segurança ofensiva, foi líder muito cedo também, passou por empresas muito importantes como Paribas, KPMG, Bange, Banco Pan, Pernambucanas, IBM. Então, preparem-se, porque quando a execução ela encontra, né, a visão estratégica, ela tende por esse nome. Rafael Ferreira, seja bem-vindo. Olá, Obrigado. irmão. Olá. Tudo bem? Bem, e você? Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Você nunca me coloca em furada, então... Imagina, nunca, jamais. Não tinha como não aceitar o convite. Obrigada. É uma honra receber o Rafael sempre, um amigo, um querido. E certamente aí a gente já tem uns temas bem, bem legais. Antes da gente entrar no tema, vamos direto para o assunto então, Rafael. Vamos direto. Bora. Você recebeu um prêmio muito importante aí nos Estados Unidos, né? Pela Qualys, é um fabricante muito importante, né? No âmbito de cybersecurity. Sim. E foi por conta de toda essa gestão de vulnerabilidades, né? O que você implementou, o que você conduziu. E você poderia comentar um pouquinho, né? Como você conduziu, né, de end-to-end, digamos, esse programa? Como foi? Quais foram os aspectos que destacaram você como líder, né? Das Américas aí para esse projeto? Como foi palestrar em inglês, subir no palco, para falar sobre cibersegurança na Disney, né? Foi no Centro de Convenções da Disney. Que bacana. Em Orlando. Eu não fiz nada sozinho, então acho que a primeira coisa importante a ressaltar é que foi um trabalho em equipe. Então, eu tive o apoio do Caio lá, que era do meu time e me ajudou demais para fazer. Tive o apoio do Bononato, tive o apoio do Flávio Guerato. Foram caras que me endossaram bastante, assim, me deram bastante respaldo dentro do banco que eu trabalhava para poder fazer o trabalho. Então, o primeiro ponto que eu queria mencionar é isso. Não fiz nada sozinho. Eu sei que fui eu que palestrei, apareceu meu nome, hypou lá no LinkedIn, mas, pô, isso é trabalho de muita gente que não apareceu e eu fui lá e representei. Meu trabalho foi basicamente uma meta, né? Então, era uma meta que o Bononato colocou para mim, era meu gestor na época, que era melhorar o programa de gestão de riscos lá do banco que a gente trabalhava. E a gente desenhou juntos ali qual que era a melhor estratégia para fazer isso. Então, o que a gente fez foi basicamente o que eu acho que eu entendo hoje como a visão correta de priorização de riscos. Então, pegar o core da empresa, né? Quais são os principais produtos, aquilo onde a empresa realmente ganha dinheiro, né? Aquilo que de fato faz sentido para o negócio. E aí, depois mapear os ativos que suportam esses principais produtos. E não simplesmente fazer uma gestão de vulnerabilidades ou uma gestão de risco baseada em conceito técnico de CVE, de CVSS, ou quantidade de vulnerabilidade, ou a gente falar em números, corrigiu 80 mil vulnerabilidades, ou corrigiu 20 mil vulnerabilidades. Eu acho que isso é cru, isso é fraco. Então, a gente desenhou um programa onde a gente priorizava as vulnerabilidades de acordo com a criticidade, com a exposição, mas principalmente com a visão de negócio. Então, de fato, os principais produtos que estavam impactados, a gente focou na correção deles. E o que eu acho que foi legal também é que foi um trabalho junto com a área de negócio. Hoje eu percebo que a área de cybersecurity ela é muito apartada do negócio. Então, essa aproximação me ajudou muito, e quem me ajudou muito com essa aproximação foi o Guerato, que hoje está lá no Safra.
Ele é um cara, assim, com uma visão de negócio muito grande, conhece muito do negócio, conhece do business, e é um cara que tem mais de 20 anos de experiência em cyber. Então, ele me ajudou, me guiou, foi um mentor mesmo, e me levou para conhecer todos os líderes dos produtos dentro do banco. Então, assim, o cara que cuidava de banco digital, o cara que cuidava do produto de consignado, o cara que cuidava de empréstimo veicular. Então, a gente conseguiu falar com esses caras, mapear os principais ativos, tanto internos quanto externos, as vulnerabilidades que estavam atreladas nesses ativos, e aí a gente criou um score que era basicamente usando o QDS da Qualys, né? Então, o QDS da Qualys é basicamente um mecanismo de priorização proprietário deles, que eles criaram, que para mim faz bastante sentido, que leva em conta não só o CVSS, mas itens como exposição, você consegue colocar ali se é um ativo crítico de negócio, qual é o negócio que ele suporta, né? Qual que é o valor dele para o business. Então, ajudou bastante a gente a plataforma, e a gente começou a trazer outros inputs, como vulnerabilidades que eram reportadas pelo Red Team, vulnerabilidades que vinham do módulo de WAS da Qualys, quando identificava ali vulnerabilidades nas aplicações web, o que era reportado pelos próprios desenvolvedores. A gente melhorou a esteira também, cara. Acabou, isso eu conto daqui a pouco. Mas, no geral, a gente fez um negócio muito legal como banco, né? Não foi só simplesmente como empresa, na verdade. A gente não fez algo que foi ali só da área de segurança, que não teve valor para o negócio. Então, a gente saiu falando com todo mundo, foi um movimento geral lá dentro do banco. E quando o pessoal da Qualys viu o tamanho daquilo que a gente tinha feito, e principalmente a correção, né? A gente utilizou um módulo de patch management integrado no processo de gestão de riscos. Eles viram o que a gente fez, eles acharam aquilo sensacional, e falou, pô, a gente precisa trazer isso para a diretoria, para os heads da Qualys aqui nos Estados Unidos, para mostrar para eles. Aí primeiro eu fiz uma rodada de apresentação para o pessoal nos Estados Unidos, né, do case, foi uma prévia ali para ver se fazia sentido, né, se não era um negócio que era banal, todo mundo já tinha. E eles olharam e falaram, pô, a gente não está vendo esse nível de maturidade ainda no mercado, é um negócio muito inovador, muito legal, e me convidaram lá oficialmente. A princípio era para o Gerato ir, mas ele me escalou aí para a missão. E aí eu subi lá no palco, tinha 600 CISOs lá, líderes de todo mundo. Aí eu acabei falando depois da CISO do JP Morgan, que ela global, e antes dela estar no JP Morgan, ela era diretora da NSA de segurança. Então, assim, foi uma puta de uma responsa. Né? Subi muito. lá e fiquei... Não tremeu, não? Ficou Nossa, nervoso? demais. Não dá pra ver no vídeo, mas, meu, por dentro eu tava parecendo uma batedeira, assim. Tava tremendo muito, coração disparado. Aí fiz umas piadas lá pra descontrair em inglês. Boa. E o desafio foi esse também, né, cara? Tipo, garantir que o inglês tava em dia, porque eu tava falando pros nativos, né? E aí era... Mas no geral deu certo. Inglês, deu né? certo. Idioma sempre é bom, né? Você nunca sabe quando vai usar, né? Tem que ter. Faz a diferença. Inglês em cyber eu acho que é essencial, tem que ter. Então, esse êxito, né? Você atrela muito a essa conexão com as pessoas também, né? Você conseguiu trazer as pessoas, né? Para a ferramenta, digamos, as fontes de verdades também, que vocês conseguiram compilar, contemplar tudo, utilizando a ferramenta, mas também a propósito, né? De fato, mitigar as vulnerabilidades, né? Trazer para uma maturidade mais alta. O Gerato ficava brincando comigo que o meu apelido lá dentro do banco era vereador, né? Porque eu conversava com todo mundo, saía com todo mundo, fazia happy hour, almoçava, jantava. Eu tenho muitos amigos até hoje dessa época, né? E de várias empresas que eu passei. Porque eu sou mais sociável, assim. Eu gosto desse contato, eu gosto de ter um contato humano, assim. E isso facilitou demais para mim, porque isso abriu portas para eu chegar nas áreas de negócio, que é uma área, assim... Cibersegurança, no geral... não é uma área muito querida dentro das empresas, porque geralmente a gente vem com apontamento, a gente vem com risco, a gente vem com problema e passando para alguém corrigir. Eu tentei quebrar isso, mostrar que assim, eu não queria ser o cara chato, eu queria reduzir risco. E para a gente reduzir risco, a gente tinha que fazer isso junto, né? Porque eu não tinha visão de negócio, mas eles tinham. E eles não tinham a visão de cyber, mas eu tinha. Então, se eu não juntasse com os caras, a gente não ia conseguir fazer um trabalho legal junto. E fui super bem atendido por todas as áreas de negócio lá do banco, cara, foi sensacional, assim. E se eu não tivesse tido isso, não tinha virado case, não tinha sido um trabalho legal, não tinha evoluído o nível de maturidade, que é o trabalho que eu pretendo fazer agora na próxima casa. Muito bom, Rafael.
E assim, do seu ponto de vista, né, qual é o primeiro passo assim para estruturar um bom programa de gestão, né, de vulnerabilidades? Você mencionou aí várias estratégias, né, várias nuances, mas qual o primeiro passo assim do seu ponto de vista? Eu acho que o primeiro ponto, que é uma falha na maioria das empresas, é que elas não têm um CMDB bom. E aí, quando eu falo de CMDB, eu não estou falando de ferramenta. Então, assim, é muito diferente o CMDB de uma ferramenta. Um processo de estruturação, de fato, do CMDB com o ativo, aonde ele se encontra, quem é o owner responsável, para a gente saber quando as vulnerabilidades surgirem, quem são os caras que vão corrigir ou os times que vão corrigir. O que eu destacaria assim, como primeiro ponto é um levantamento dos principais produtos da empresa e quais são os ativos de tecnologia que suportam esses produtos. Um inventário seria, por exemplo, fazer um inventário. Um inventário robusto, bem completo, que é um calcanhar de Aquiles que eu vejo da maior parte das empresas. Porque, primeiro, as empresas colocam os ativos para funcionar, aí o negócio começa a funcionar e depois eles vão se preocupar com governança, com processo, com detalhes técnicos daquele ativo ou detalhes de negócio. Deixa eu tirar esse papel aqui. É o cenário acontece. Aí você comentou dos erros, assim, do seu ponto de vista também, assim, quais os erros mais comuns, né, que se passou por muitas empresas? Aqui a gente está explicitando um caso de sucesso, né, um caso de êxito, mas do seu ponto de vista aí, qual é o erro mais comum que as empresas que estão começando, né, com gestão de vulnerabilidades, elas cometem? Você destaca, assim, um erro, assim, clave. Eu acho que o que eu mais vejo é corrigir vulnerabilidade ou medir correção de vulnerabilidade por quantidade. Eu acho que esse é um erro clássico. Assim. Você tem 100 mil vulnerabilidades, aí você quer medir êxito, porque se você corrigiu 10 mil, 20 mil, 30 mil, e você coloca a meta em cima disso. É um erro clássico, porque geralmente o cara que dá essa meta para a área de segurança, ou não tem uma visão de segurança, Sim. Porque um cara que vive o dia a dia de cyber jamais colocaria uma meta dessa para nenhum time de correção. Agora, o cara que entende um pouco mais de cyber, ele vai tentar reduzir risco. Então, essa correção em cima de número, se eu tenho 100 mil, eu tenho que reduzir 50% ou 40%, e colocar isso como meta, eu acho que é fraco. Eu acho que não se sustenta. Então, acho que esse é o principal erro. Meio que inviável, né? E assim, você foi gerente, sênior, foi CISO, né? Você escalou durante muito tempo, né? E saiu da segurança ofensiva, tudo isso. Mas lidando ali no dia a dia com a área de GRC, por exemplo, né? Como lidar com as vulnerabilidades aceitas, né? Digamos, pelo negócio sem comprometer a governança, né? Aquele tema, vai virar book ou vamos aceitar a vulnerabilidade? Como que você enxerga? Eu acho que quando você vai fazer risk acceptance de vulnerabilidade, você precisa saber o que você está aceitando. E principalmente, não só a área de cyber tem que saber o que você está aceitando, mas a área de negócio tem que estar comprado com o risco que está sendo aceito. Um erro que eu vejo também é risco sendo aceito sem ser escalado para as pessoas certas, os verdadeiros tomadores de decisão. Porque às vezes eles estão só assinando para, tipo, para de me cobrar. Então, sabe, o CTO vai lá, assina e fala, cara, para de me cobrar disso aqui, eu tô ciente, aceito, mas será que ele sabe o impacto daquilo? Será que ele sabe o impacto financeiro que pode dar, o impacto regulatório, o impacto operacional que aquilo pode causar? Então, assim, risco aceito não é risco morto. Então, assim, o risco aceito, você tem que definir um prazo também. Então, você vai revisar ele daqui 3 meses, daqui 6 meses... Porque às vezes você coloca um novo produto ou você coloca alguma nova funcionalidade num aplicativo, num sistema, e aquele risco que antes era aceito, que não causava nenhum problema, agora passa a causar. E ele está lá engavetado. Então, se você não volta e revisa ele não morreu. E amanhã ele pode se materializar. Então, é problemático essa ideia de vou assinar uma carta de risco, coloca na gaveta e acabou. Isso não é gestão de risco. Aquela coisa, né? Tomar as tomadas de decisões, né, com responsabilidade, né? Porque isso pode causar um impacto grande aí na empresa, né? E se você pudesse eliminar, por exemplo, uma prática, né, ultrapassada de segurança hoje em dia, qual seria? Uma prática que você sempre observa, que as empresas tomam e está totalmente ultrapassada, não ajuda, né, no board do negócio, no onboarding, digamos.
que... Infelizmente, a gente... São muitas, né? Tem muitas. Tem muitas. Vamos citar algumas, pelo menos. Mas falando do tema de gestão de vulnerabilidades específico, eu acho que é a priorização em cima de CVSS. Uhum. O CVSS é um cálculo que ainda faz sentido, sim. Por isso que ele se atualiza, inclusive. Uhum. Tem versão 1, 2, 3. Mas eu acho que ele não pode ser utilizado sozinho. Ele é um número importante, sim. Mas eu falar que a vulnerabilidade é CVSS 9.8 e por isso eu vou priorizar ela, é uma visão meio míope da priorização de vulnerabilidade. Onde que ela está? Às vezes ela está na lojinha de produto da empresa que vende camiseta. Uhum. Cara, essa vulnerabilidade 9.8 na lojinha que vende camiseta, ela é tão importante como uma vulnerabilidade que tem um CVSS menor, ou de 6.5 ou de 7, num sistema de produção que impacta o cliente ou que transaciona dinheiro? Não é. Então, assim, eu despriorizo a 9.8 para priorizar a 7. Se eu faço um cálculo básico só em cima de CVSS, eu vou sair priorizando coisa que, na verdade, não faz sentido. E eu vejo isso muito acontecendo ainda. Muito, muito, muito. Eu zerei as vulnerabilidades acima de CVSS 7. Putz, legal, mas será que essa é a melhor crítico, prática? Né? Então, entender também, né? Se o ambiente é um ambiente de negócio, se é um ambiente crítico, né? Ter toda essa visão. É onde a gente fala, sempre conjugar, né? A visão de riscos com a visão de negócios, né? Sim. Como você mencionou, Perfeito. é crítico, mas é importante a operação, a aplicação, a API, né? Então, Exato. ter isso em vista também. E aí, ao longo da sua grande jornada, ser jovem, mas começou muito cedo, né? Tem uma longa jornada aí. Qual foi a vulnerabilidade aí que mais te tirou o sono durante a sua jornada? Foram algumas. Entendo que foram algumas, mas pode citar alguma? Foram algumas. Você comentou bem de API. A gente teve um problema numa das empresas que eu passei bastante, assim, de não ter uma ferramenta boa para monitorar o tráfego das APIs. E aí a gente pegou, depois que, né, colocou a ferramenta e começou a olhar, o processo estava ruim também, não era só a ferramenta. Mas a ferramenta também não existia. Uhum. Mas depois que a gente colocou a ferramenta, a gente começou a ter visibilidade dos problemas. Aí, cara, API sem autenticação, API exposta na internet que, assim, não estava no inventário. O time de desenvolvimento que tinha liberdade para ir lá subir um sistema sem passar na esteira de DevSecOps. Esse tipo de coisa tirou muito meu sono, porque foram falhas que foram exploradas. Uhum. Geralmente as explorações são de madrugada, então a pergunta é bem pertinente de tirar o sono, porque Tirou o sono, literalmente. é o War Room 3 horas da manhã. Então, assim, é o telefone tocando, falando, Rafa, entra no War Room. Rafa, estão explorando. Rafa, tá tendo um ataque. Cara, e assim, você já entra pedindo, putz, derruba o Pix. Crise, assim. Aí CEO ligando no celular, CFO ligando, perguntando quanto que perdemos. Cara, esse tipo de coisa rolou bastante e isso tira o sono. E assim, você não só tira o sono, mas você não tem nem vontade de dormir de novo depois. Não. Porque você acorda já no desespero, o cara te acionando, aí você já se arruma no meio da War Room com o celular aqui, assim, ligado no Teams, toma um banho rapidão, se troca para ir 4, 5 horas da manhã pro escritório, para todo mundo se encontrar presencial. E aí fazer de fato a sala de guerra para a gente entender qual que era o problema, o que foi explorado, quanto perdeu, como que a gente recupera, o que a gente faz para garantir que não aconteça mais, porque não é só o incidente. É como a gente vai garantir que esse tipo de incidente não ocorra mais nem na aplicação que foi explorada e nenhuma outra. Então, assim, putz, tira o sono demais. Geralmente é aquela aplicação que não está inventariada. Daria para evitar, pelo menos, né? Deveria, no mínimo, estar. E aí eu falo que é uma vulnerabilidade de processo. Não é nem uma vulnerabilidade técnica. Mas esse tipo de coisa tira o sono demais. Tira o sono. E aí, qual decisão, né, mais ousada, assim, um projeto mais ousado ao longo da sua carreira que mudou o rumo do programa de segurança, impactou a empresa de alguma forma, né? Algum projeto de segurança ofensiva? Eu conheço alguns que você implementou, mas vou deixar você falar aí. Algum que você acha que mudou, assim, o seu ponto de vista, o seu mindset? Tiveram alguns. Eu acho que esse que a gente fez no banco é o referência, né? Que é o que virou case, é o que fez mais barulho, que todo mundo conhece, mas
teve alguns, assim, mudar o mindset da empresa em relação a cyber, colocar treinamento obrigatório para todo novo colaborador que não existia, o pessoal tinha zero maturidade em cyber. Então, você começa a mexer direto na cultura. Quando o cara é contratado lá na ponta, você fala, cara, ó, você vai estudar um pouquinho de cyber, vai fazer um cursinho, vai entender os conceitos básicos. Acho que o phishing é o mais clássico, né? Do tipo, pô, não clica no link, não baixa o anexo. Mas você começar a mexer um pouquinho na cultura ali, na conscientização de fato, eu acho que mexe bastante na empresa. E fiz isso. Teve um ousado que você fez também. Você estava ajudando a conduzir. Era o Kill-Chain? Sabe o Kill-Chain? Era um projeto ousado. Foi um deles. Foi um deles, né? Lembro-se. Foi bacana. Também alguns de Red Team. Então, você tem essa ousadia, né? Isso é bacana também. Ó. Esse apetite por descobrir antes, né? São projetos ousados. Não são todas as empresas que fazem. Se já tinha um Red Team muito bom, por sinal. Tem que convencer o board, né? Esse é o ponto, né? Você tem que convencer o board que aquilo é importante. Como que você convence o board? Fala aí, Rafael, como que você convence o C-Level? Tem um pouco de engenharia social. Tem um pouco de engenharia social, né? De persuasão. Mas você tem que mostrar que, assim, às vezes o investimento ele é bem menor do que o risco da grana que você vai perder se aquilo se materializar. Trazer o ROI, né? Digamos, o ROI ali. É um retorno sobre investimento, sim. Eu acho que você precisa falar a linguagem deles. Então, dependendo com quem você fala, acho que até conversa com o CTO ou com o CISO, ela pode ser uma conversa mais técnica, porque geralmente são caras que vieram da área técnica. Agora, quando você vai falar com um CFO ou com um CEO, esses caras, são formados em economia, são formados em administração, eles vivem o business na veia, assim, eles são zero técnicos. A maioria deles. Você tem que falar a linguagem deles, que é a linguagem da grana. É a linguagem de dinheiro. Se você não conseguir mostrar quando você vai deixar de perder ou quando você vai ganhar, acabou a conversa. Então, assim, você tem que ter uma linguagem mais executiva, mais business, que também é uma outra falha, né? A galera não entendeu ainda que ficar falando cyber dá, né? com board, cara, não dá pra falar techniquez com essa galera. Igualmente, assim, no nosso âmbito em geral, né? Se fala muito sobre o board, o C-Level, né? Que eles não entendem. São caras muito capazes, muito inteligentes. Muito inteligentes, né? E muitas vezes eles entendem sim, só que eles querem que você prove, né? E é normal isso também, né? Fala com o CFO, CTO, CEO, CIO... Eles querem que você prove. Tá bom, eu entendi que é grave. São hoje caras em dia, que te testam, né? Claro, a cibersegurança está em outro patamar. Estamos em 2026, né? As coisas mudam também. Mas você precisa provar ali, né? Que ele entenda de fato e você convença. Mas, é verdade. Né? Eu entendo. É complexo mesmo. Mas não é difícil de fazer, desde que você tenha paciência, né? E veja o benefício, né? Para todos. Não só para a área do business, mas para a área técnica também. E se você assumisse hoje, supõe, né? Assumisse hoje uma empresa, um desafio, essa é boa. Nem é um cenário tão hipotético assim. Nem tão hipotético. Pode ser que na semana que vem você esteja assumindo, vamos ver. E aí você assumiria hoje essa empresa do zero maturidade. Não tem nada, não tem nenhum parâmetro, não tem gateway, não tem nada. Quais seriam os primeiros passos aí os primeiros movimentos estratégicos que você faria nessa empresa? Primeiro, conhecer as pessoas certas. Então, assim, Conhecer as pessoas certas? Quem são os decisores? Dentro da empresa. Dentro da empresa. Eu acho que é super importante. Esses caras, eles vão te dar um norte ali do que é realmente importante dentro do business. Então, não são caras técnicos, necessariamente, mas são caras que vão te dar as linhas de negócio que são importantes dentro da empresa. Sejam elas quais forem. Se for um setor financeiro, se for uma seguradora, se for um varejo, esses caras vão dizer quais são as linhas de negócio mais importantes. Depois que você mapear as linhas de negócio que são mais importantes, aí você começa a descer num detalhe um pouco mais técnico de quais são os ativos que suportam. Mas aí não se limitar só a URL ou API. Tem todo um desenho que tem que ser feito, que aí entra o time de arquitetura, para a gente conseguir entender, de fato, qual que é ali o universo de ativos que suporta, de fato, aquilo. E aí, priorizar os riscos naquilo que você encontrar que está, de fato, na borda, que pode ser explorado de fora, mas não esquecer também dos riscos de dentro. Então, pode ter um insider, pode ter um funcionário mal intencionado, ou alguém que está descontente com a empresa. Então, assim,
Tem que olhar com uma visão business, depois fazer um mapeamento dos ativos, e aí com base em negócio, e depois desce num detalhe um pouco mais técnico para entender assim, pô, é uma vulnerabilidade explorável? Ou é só, sei lá, uma cifra fraca que está lá num protocolo, numa porta interna? Cara, não vamos olhar para isso agora. Quais são os ativos onde pode vazar dinheiro? Geralmente o atacante, ele vai focar sempre em coisas onde ele vai ter benefício financeiro. É difícil o cara focar de hackear só para fazer graça ou para postar uma foto. Tem os iluminados também, né? Tem, mas tá cada vez menos, assim, porque tem muita facção envolvida, né? Então, tem PCC, tem Comando Vermelho, que os caras estão até pagando faculdade agora pro pessoal se especializar para poder fazer, de fato, né, as explorações dentro das empresas, colocam esses caras dentro de consultoria, colocam esses caras dentro de empresas do setor financeiro, para eles começarem a arrancar dinheiro. A gente viu isso, né? Já passei por isso, e a gente tem ficado cada vez mais alerta com pessoas internas também. Mas eu acho que, no geral, é mapear os principais processos da empresa, os principais negócios, depois os ativos que estão atrelados, depois priorizar aquilo que pode ser explorado externamente, que geralmente é o que vai acontecer. E tem que ter uma integração forte aí também do SOC com o time de EV, com o time de gestão de riscos. É isso que eu ia perguntar para você, assim, como que você integra, né? Você integraria a gestão de vulnerabilidades com o time de SOC, né? Como você integra, em geral, nos seus projetos, né? Como você recomenda que seria essa integração com o SOC, que é muito importante hoje também. É muito importante. Faz parte. Eu acho que, primeiro, pegar quais são os principais alertas que o SOC está alarmando, e aí ver não só o CVE da vulnerabilidade em si, por exemplo, o CVE 2026, 1000 e alguma coisa. Não vai lá no CVE especificamente e só corrige aquele CVE e pronto, agora está tudo certo porque eu corrigi esse CVE em todos os ativos que a gente tinha. Mas qual é o tipo da vulnerabilidade? É um IDOR? É um SQL injection? É algo que de fato vai dar um acesso remoto para o cara? Olha o tipo de vulnerabilidade e aí você olha dentro do seu programa de gestão de vulnerabilidades quais vulnerabilidades elas fazem match com esse tipo de vulnerabilidade que está sendo bastante explorado. Porque o atacante, ele testa um ativo, aí às vezes ele ainda não sabe que aquela API existe ou que aquela URL existe, mas daqui a pouco ele vai saber. Então, o trabalho de recon que esses caras fazem é muito bom. E às vezes é melhor do que o que a gente tem dentro das empresas no corporativo. Então, olhar o tipo de vulnerabilidade é bastante importante. E aí você faz uma limpa, né? Vê o nível de facilidade de correção. Às vezes você tem, né, um kick win, que é, pô, essa vulnerabilidade aqui é muito fácil. Se eu aplicar um patch, resolve. Se eu atualizar uma versão do Java, resolve. Então, vai lá e faz essa limpa para evitar que esse tipo de vulnerabilidade que está alarmando lá no SOC seja explorado em outra aplicação, não só naquela que está sendo reportada ali pelo SOC. Tem o trabalho também que é importante com o time de Threat Intel. Então, pô, tem empresas aí que fazem um trabalho de Threat Intel e dão um relatório ali, pô, tem um novo Zero Day, eu tenho uma tendência de exploração dessa vulnerabilidade agora no mercado. Você priorizar a correção das vulnerabilidades que você tem dentro do seu ecossistema com base nas tendências de mercado. Também é uma excelente sugestão. E o SOC geralmente ajuda bastante nisso. O que mais? E ferramenta, né? As ferramentas, você acha que resolve... Você gosta de ferramentas, todo mundo gosta, é muito bom. Você acha que ela resolve o problema, né? Ou o processo ainda é o principal fator crítico? É processo. Processo. É processo. Eu falo que, assim, tem muita ferramenta boa no mercado. E concorrentes, né? Sim. Tem os grandes players, que eu não vou ficar falando nomes. Não. Mas tem os grandes players que, assim, muda muito pouco. Às vezes, tem uma coisa que é muito inovador em que o outro ainda não pensou, não lançou. Mas 80% geralmente das plataformas, elas são muito parecidas. Elas vão ganhar, né, vão se diferenciar naqueles 20%. De como que ela prioriza uma coisa, como que ela faz outra, ou como ela é mais fácil que a outra em relação a algo. Então, ferramenta é importante sim, precisa, né? Você não dá para fazer cyber sem ferramenta, até porque os atacantes usam ferramentas, né? Claro. E se o pessoal do mundo corporativo não usar ferramenta, a gente fica muito para trás. Mas o processo ainda é o principal para mim, porque a gente está com processos muito arcaicos, assim. A galera ainda está olhando muito tech.
muito cyber e pouco relacionado com business. Eu acho que assim, o game changer aí é você, de fato, começar a olhar mais para o business, porque, putz, isso gera um respeito dentro da empresa, isso gera valor agregado, de fato, para aquilo que você está fazendo na sua área de cyber. Eu acho que esse é a minha maior recomendação. Que interessante. Rafael, você vem da área técnica, durante muito tempo você atuou também dentro da segurança ofensiva especificamente, Sim. área de engenharia, tudo isso. Isso contribuiu também, né, para essa gestão, esse êxito, né, ou vários êxitos que você tem aí na sua carreira. Você acha que isso é um fator também relevante, né, de repente para liderança de TI, liderança de segurança, faz a diferença? Eu vou falar algo sobre isso. Eu tive muita sorte de ter os gestores que eu tive. Eu fui pentester bastante tempo, fiquei mais ou menos 8 anos atuando com Red Team, mas eu tive um chefe que foi o Leandro Augusto, hoje ele é diretor no Bradesco. Manda um beijinho pra ele. Te citei, hein? Tá me devendo um almoço. Eu era um cara bem tech, assim, e muito fechadão, sabe? É isso que eu ia te perguntar, porque todo mundo que vem da área técnica é um pouco fechadão, assim, né? sim. Senão a gente tinha buscado marketing, outra coisa. Eu era muito assim. E eu mudei por conta dele. Porque um dia eu tava na mesa fazendo pentest para um cliente nosso. Já era tipo 8 horas da noite, tava no escritório. Ia ter um happy hour do time. E aí ele veio na mesa e falou: Ô, você tá trabalhando ainda? Tá todo mundo já com a mochila nas costas pra gente ir pro happy hour. Falei, não, eu não vou porque tem que terminar o teste. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, você vai. Eu tô falando que você vai. Eu falei, não, Leandro, eu tenho que entregar o relatório, cara. Eu preciso, né, terminar, tem teste pra fazer ainda. Ele pegou, baixou a tampa do notebook assim. E falou, eu tô falando que você vai. Vem comigo. Aí eu fui no happy hour com ele. A gente trabalhava lá no EZ Towers, lá no Morumbi. Aí a gente foi ali numa ruazinha bem perto do escritório. Aí ele pediu uma rodada de cerveja. Eu nem bebia. Aprendeu esse dia, né? Eu comecei a beber nesse dia. Sei. Não parei mais, inclusive. Aí ele foi e colocou a cerveja na minha frente e falou, não, toma aí. Eu falei, não tomo não, cara. Brinda e toma com a gente. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Rafa, 70% do que você vai construir na sua carreira é relacionamento. É as pessoas que você conhece, é você saber falar, é você saber conversar. 30% é a parte técnica. E você já tem. Você estuda, aprende e você já tem. Então, você é muito bom tecnicamente, mas você tem que pensar se você quer ser um pentester pro resto da sua vida ou se você quer um cargo de gestão. E eu sempre quis ser gestor. Eu sempre brilhei o olho assim, de ter time, de poder ajudar, de fazer reuniões super importantes com a galera e fazer parte do negócio mesmo. Era um sonho, eu não era na época. E ele olhou pra mim e falou assim, cara, e outra, se você for só pentester, você vai ser um excelente pentester. Mas é isso que você vai ser. Você não vai ser um gestor, você não vai virar um diretor. Você não vai, de fato, ajudar o business da forma que você gostaria. Isso ficou muito tempo na minha cabeça. E vindo de um cara que era pentester, que é o Leandro, e se tornou um monstro assim, de cyber no mercado latam, assim, não falo nem só Brasil, porque ele é muito conhecido. É um cara que eu admiro muito, me ajudou muito na minha carreira. Me deu certificação da SANS, cara, me botou lá 8 apostilas para eu estudar na mesa, e falou, cara, se debruça aí, estuda, vai lá, tirei certificação da GMOB, de Application Security para Mobile. Cara, ele me ajudou muito. Então eu penso assim, você ser técnico, óbvio que ajuda. Porque ninguém vai te engolir em discussão, ninguém vai querer passar a perna em você numa discussão técnica, porque vocês sabem que não vai adiantar, você vai conhecer. Então ajuda muito sim. Mas o que falta um pouco hoje é essa galera sair de trás do notebook e ir lá na mesa do cara e resolver o problema com ele. Achei uma vulnerabilidade. Aí manda um relatório, aí você quer que seu gestor vá lá na mesa do cara e alinha com ele, prazo de correção. Cara, eu acho que esse mindset tem que mudar.
O pentester tem que aprender a sair do computador, ir lá na mesa do cara e falar assim, amigão, o que eu achei é crítico, isso aqui pode impactar nisso a empresa. Vamos fazer junto? Vamos escalar junto? Se a gente tiver que chamar o pessoal de negócio, o pessoal de negócio ir lá e me ajudar a priorizar, vamos fazer junto? Cara, todo mundo sai ganhando. E ninguém vai se recusar a fazer. Porque vai aparecer o time de tecnologia que ajudou a corrigir, vai aparecer você que achou a vulnerabilidade e foi lá reportar, levantou da cadeira e foi lá falar com o cara de negócio que vai entender a vulnerabilidade e fala, pô, isso é crítico. Aquela funcionalidade que eu tinha pedido do aplicativo, deixa para depois, vamos fazer isso aqui primeiro, porque se isso aqui materializar, o risco é milionário. Então, falta um pouco disso. Ajuda, claro, ser técnico, mas eu acho que falta business, um pouco de... Os 30% de business, talvez, não no sangue da galera de cyber. Claro. E você, assim, o Rafael é muito viajado, gente. Ele viajou para muitos países, ele vai para muitas conferências nacionais e internacionais, né? E como você, assim, mede, né? Você acha que essa é uma característica muito do Brasil? Não é. Não? Não é. Você viaja muito, você conhece geral. muitas pessoas de fora, você acha que é geral? É geral. Meio nichado, a galera técnica fica com os técnicos, a galera executiva com os executivos, e meio que não tem uma merge entre os dois? Eu acho que... No geral, né, considerando um cenário América Latina e cenário americano, Estados Unidos, eu acho que ainda existe uma divisão muito destacada entre o time de cyber e o time de negócio, porque talvez cyber não tenha ganhado o respeito pelo time de negócio que deveria ainda. E aí não falando de nenhuma empresa específica, mas no geral mesmo, eu acho que entender de business é pré-req para você conseguir, de fato, ter um trabalho de sucesso dentro da sua carreira de cyber. O pessoal estuda demais, faz muita certificação, eu não tenho dúvida disso. E tá bom, tá ok. E tá né? certo, não tem problema nenhum nisso. Mas falta essa visão de business. O cara, ele entende só um pedaço do que ele faz. Pô, para onde vai o meu relatório de pentest? O cara para assim, emitiu o relatório. O que vai acontecer com ele depois? Entender o fluxo de aonde isso vai finalizar, até a correção da vulnerabilidade ou não, é super importante. E aí fica parecendo assim, fiz minha parte, sabe? Eu achei a falha, que é difícil pra caramba, não tô dizendo que é fácil, se dedicou horas, achou uma falha crítica, reportou. Mas se você não conseguir dar valor de negócio para essa falha que você encontrou, o seu trabalho vai ser um bom pentester. E só. Então, é importante você ter essa relação com o pessoal de business e foi o que eu falei, o Leandro me ensinou muito disso. Eu era o cara também que ficava atrás do notebook até 10 horas da noite, pedia pizza lá na KPMG, pedindo Domino's, 11 horas da noite, com mais 3 ou 4 pentests, ela comendo pizza. E, cara, é legal. É legal. Depende do estilo, né, de cada um. Depende do que cada um tá buscando também, mas né, quando de carreira. você explode a mente, sim, importante, né? Sensacional. E do ponto de vista, assim, nacional, internacional, né? Como você mede a maturidade do Brasil? Você acha que estamos bem? Ou você acha... Eu não vou nem falar Europa, tá? Vou falar Estados Unidos e Latam, digamos, e Brasil. Como do seu ponto de vista aí, como que a gente tá? Como o Brasil, a gente tem uma vantagem. O jeitinho brasileiro... Ele não acontece só na fila do supermercado, no cara te cortando no trânsito, o cara querendo se dar bem ali numa situação ou outra para ganhar dinheiro. O brasileiro é muito criativo. Então, no geral, os atacantes brasileiros são muito criativos. Então, eles conseguem criar mecanismos de fraude para executar fraudes que são muito criativos e são referência global. Então, isso ajuda o Brasil a se desenvolver um pouco mais rápido. E aí vem gente de outros países para fazer benchmarking aqui com a gente. Para entender, cara, como que vocês pensaram nisso, sabe? Por exemplo, teve uma das falhas que foi quando você faz o reconhecimento facial para você entrar no seu banco. Face ID ali. Os caras estavam pegando, por exemplo, 20, 30 fotos de uma pessoa no Instagram, que deixava o perfil aberto. Fazia uma máscara no mesmo aplicativo, bem parecido com aquela que você bota a máscara de palhaço, de gatinho, só que eu faço uma máscara com a cara da Marisa. E aí, em vez de eu usar a câmera oficial do celular, eu uso a câmera virtual que está usando a máscara da Marisa.
E aí eu dava bypass no mecanismo de biometria facial. Então, assim, cara, quem pensou nisso? Nossa. Brasileiro. Sim, Sim. é porque a gente é muito criativo e, assim, pro bem e pro mal. Então, eu falo que o pessoal tá falando muito de IA, porque é o tema quente do momento, mas Sim. a IA tá pros dois, né? A IA tá pros Sim. atacantes e também tá pra gente. Então, pô, se os caras estão usando, a gente tem que usar também. Então, segurança não pode parar no tempo. A gente tem que, de fato, entender os ataques que estão rolando e também se atualizar. Mas você não acha que os Yankees, por exemplo, os americanos, por exemplo, eles estão um pouco à frente nesse sentido? Eles já não contestam mais, eles implementam os vetores, né, de proteção, por exemplo, sem contestar. É standard para eles. Ou você acha que estamos Eu iguais acho aí que já? eles são melhor regulados. Uhum. Por isso que eles implementam. A gente tem uma tendência de tá funcionando, segue. Uhum. E é um problema cultural, na minha visão. Eu não quero mexer no negócio porque tá funcionando bem desse jeito, então não vamos fazer. Mas o cara tá ignorando o risco que tem ali. Os americanos não. Eles falam, pô, se existe o risco, eu quero mitigar. Então, eles vão lá De e repente levam implementam mais de a fato. sério, né, esse... Eu acho que eles levam um pouco mais a sério. Uhum. Eu acho que eles levam um pouco mais a sério. Mas não é algo que, assim, se você souber explicar e levar para os decisores corretos, De novo, você né, também aquilo não que vai você tá... conseguir fazer. Eu acho que, assim, não existe impossível. Eu acho que são coisas bem possíveis de acontecer. Claro, a gente está falando num panorama geral, né? Mas você trabalhou em multinacionais, consultorias também que prestavam serviços para outros países. Como você vê a cultura, né, organizacional das empresas, né, em relação ao Brasil? São semelhantes também? De repente as equipes menores, mas a complexidade é a mesma? Caem às vezes no mesmo gap? Equipes enxutas é um padrão internacional. Porque eu acho que os caras acham que a área de cyber não precisa de tanta gente assim. Uhum. Esse trabalho aí, pô, um cara dedicado faz. A gente que está no dia a dia sabe que não é assim. Então, pô, equipes enxutas, infelizmente, é um padrão de mercado aí internacional. Mas não que eu acho que deveria ser. Claro. Eu acho que sim, deveriam ter time. Também você não precisa inchar a estrutura, né? Botar um especialista para cada módulo da ferramenta que você contrata de cyber, cara, aí também eu acho que é um pouco de forçação. Mas, no geral, eu acho que os americanos, eles são mais seniors na questão de capacitação. Então, eles entendem o quão importante é, de fato, investir no profissional para ele tirar certificações, para ele saber do que ele está falando. E muitos dos trabalhos, quando você vai fazer internacionalmente, você tem que ter certificações específicas para você poder executar o trabalho. Então, numa das empresas que eu trabalhei, que era multinacional, para você fazer um pen test, você tinha que ter a certificação da CISP. O cara obrigava você a ter... Às vezes mesmo países aqui, vizinhos nossos, né? O Peru, por exemplo, eles Sim. têm uma régua muito alta, né? Sim. Tanto para empresas, né? Todas as normas A de Europa ISO, por também, eu sei exemplo. que para você ser gestor de fato nas empresas maiores, um gestor de cyber, você tem que ter o CISM. É obrigatório. Então, assim, eles entendem que, pô, pode ser que o cara não saia um gênio depois da certificação, mas pelo menos o básico ele vai saber de todos os conceitos necessários para ele poder executar a função dele. Acho que nesse ponto eles são um pouco mais sérios. Uhum. E você é uma pessoa muito cosmopolita, de novo, né? Voltando nisso, porque tem, assim, muitas pessoas, né, profissionais que apontam para fora, né? Eu quero trabalhar para uma empresa internacional. Tem esse sonho ainda, né? Seja uma empresa europeia, uma empresa americana. Nesse sentido, você acha que é muito semelhante? A gente está parecido? Não tem tanta diferença como era 10, 15 anos atrás? A nível de salários mesmo, condições. Então, salários... É difícil falar de salário. Não, nem falemos de salário, mas digamos, né? A gente ganha em real, né? Sim. E o real não está muito valorizado, assim. Acho que o dólar tá... Agora tá baixando, né? Mais o dólar, mas enfim. Eu acho que a nossa moeda não é a mais forte para a gente falar de salário. Mas é bem parecido. É bem parecido. No geral, não tem uma discrepância muito grande entre os salários aqui de Brasil. Hoje, a área de cyber é a que mais paga dentro do universo de tecnologia. Então, a nível salarial, pelo que eu vi nos países que eu fui, tá bem parecido, assim. Remuneração boa em todos os países, porque são profissionais qualificados, são profissionais que têm um conhecimento específico, não é generalista, não é uma função simples, é algo bem complexo, que tem que estudar bastante. E profissionais bons, que tenham experiências, principalmente com resolução de conflito,
dentro da empresa ali, né? Conseguir explicar cyber para board. E quebrar um pouco dessa linha cyber business, esses caras estão estourando no mercado aí. Estão ganhando a gente dinheiro. tem um déficit muito, muito alto no Brasil, né? De profissionais. No geral, acho. No geral. Você, de novo, você é muito jovem, só não é mais jovem que eu. Tô brincando. Tô brincando. Você tem 25, né? 22. 22. Rafael, como que você fala muito do board, a gente tá comentando dos CISOs, né, dos decisores. Geralmente eles são um pouco mais velhos também, né? Não são todos, o mercado ele revolucionou muito. Hoje eu falo às vezes com CTO, com CEO, que é bem mais novo que eu, por exemplo, né? Que você, assim, então... Mas como quebrar essa barreira, né? Porque ao primeiro olhada, assim, a galera às vezes, nossa, mas você é jovem, como que você tem toda essa experiência? Já ouvi até escutar disso. você falar, mas antes disso, né? Então, assim, como que você superou isso? Ou pra você não foi um drama? Nunca sentiu? Eu não vou falar que eu nunca senti, porque é estranho, às vezes, quando você entra para assumir um time e tem pessoas que têm 10, 15 anos a mais que você. Sim. E você vai ser o líder delas. Eu acho que o preconceito maior está na galera do time, geralmente, mais do que no board. O pessoal do board tem uma maturidade diferente, eu acho. Eles não olham só para a idade, eles olham para a postura. Eles olham para o seu conhecimento, se você está sabendo explicar, se você tem domínio daquilo que você está falando. Uma das empresas que eu passei, que eu tinha muita reunião com o presidente e com o CFO, e virei amigo dos caras, então a gente almoça ainda. Foi exatamente isso. Ele falou, cara, a gente olha, vê um rapaz jovem, mas quando você começa a falar, a gente entende. Tipo, passaram vários caras aqui que tinham 10, 15 anos a mais que você e não sabiam me explicar o que estava acontecendo, onde desenhar o incidente, onde ele começou, onde ele terminou, o que a gente vai fazer. Então, você começa a ganhar respeito. Eu acho que, assim, tem aquela adrenalina de tipo, pô, eu vou ter que subir numa reunião de diretoria para explicar para um presidente um incidente cibernético. Tem o coração ali acelerando, você suando, mas ao mesmo tempo isso te dá casca para você conseguir mostrar para o cara que assim, ó, aconteceu, é crítico, mas aconteceu por conta disso, a gente precisa de um investimento aqui, ou a gente precisa resolver isso aqui, despriorizar essa funcionalidade para a gente fazer isso aqui agora. E os caras, quando entendem que você está falando com propriedade e desenhando não só o problema, mas a solução, eles começam a te respeitar. Então, acho que isso é com o tempo. Eu, na maioria, acho que assim, todas as vezes que eu fui líder, tinham pessoas no meu time que tinham no mínimo 8, 10 anos a mais que eu. No momento é um choque, eu sei, o pessoal entra e fala, pô, é um cara jovem, tá na posição. E outra, assim, eu não é jabá pra você, mas o que eu sempre destaco, assim, já te conheço há um tempo, por onde você passa, Rafael, você sempre valoriza as pessoas que estão acima de você, e existe uma hierarquia, e tá tudo bem, e você sempre consegue fazer as outras pessoas crescerem, né? O seu time, você valoriza, você sempre faz isso é um comportamento de destaque seu, né? Então, a gente trabalha com pessoas, né? Nós somos pessoas. Então, valorizar o ser humano. Você não sabe no outro dia de amanhã, né? Você pode estar do outro lado da mesa. O mundo gira, o mundo gira, exatamente. Então, respeitar as pessoas. Eu acho que você tem que tratar todo mundo com respeito o tempo todo. Para mim, é uma premissa, assim. Independentemente se é uma pessoa estagiário que está ali, assim, trabalhando 6 horas, tentando aprender, lutando para ser notado, para ser efetivado, ou até o cara que é um VP, que assim, já está com a vida ganha em relação a dinheiro, mas esses caras não trabalham, acho que mais só por dinheiro, trabalham por propósito. E se ele entender que você também está fazendo parte desse propósito e tentando ajudar ele no propósito dele, ele vai te respeitar. Verdade. Então, assim, exemplo de pessoa humilde, uma pessoa que cresceu, segue crescendo e sempre destacando os demais, né? E fazendo diferença por onde passa. Sempre. Bom, estamos fechando aqui já, Rafael, e aí a gente sempre traz, né, uma dica para quem está começando, né? A gente falou muito de quem está na área já
né? Quem já conseguiu escalar as suas carreiras, mas sempre tem alguém que está começando ou está migrando de área, está saindo de infraestrutura, migrando para segurança da informação. Qual a sua dica, assim, para aquele estudante que está no segundo ano da faculdade ou que está tomando uma certificação com foco aí em segurança, né? Cybersecurity, que são muitas áreas, muitas nuances, muitas cores, né? Purple Team, Muitas Red cores. Team, E cada Blue vez mais Team. cores, né? Tão Sim, criando cada vez mais governança, agora cores. governança de IA. Então, Na minha muitos época caminhos. só tinha 2 cores, agora tem 12. Inúmeras, é verdade. Então, essa dica, assim, para quem está startando mesmo. Qual a dica? Olha, eu acho que estude bastante. É importante. Não tem como a gente parar de estudar. Tá lançando novas falhas todo dia. Os hackers estudam. Sim. Então a gente tem que estudar também. Então estudar é principal. Assim. Não seja limitado a uma área só de atuação. Putz, tem um gap absurdo no mercado de profissionais que se dedicam a coisas que são nem pernas de cyber, são galhos de cyber, assim, minúsculos. Eu vou estudar só PAN dentro de IAM. Cara, estuda IAM no geral, sabe? Você quer se dedicar a IAM, tudo bem, mas estuda tudo de IAM. Leva a sério, né? Procura lá, Micaela, que é referência de cyber, de IAM, procura o pessoal lá da IAM Brasil. Agora, você vai estudar só threat, ou uma perninha vou estudar Splunk. Eu quero saber como funciona um CIEM. Cara, não estuda só o Splunk, estuda outras ferramentas, estuda o conceito no geral. Ou quero ser Red Team. Cara, não faz pentest só de infra. Vai fazer pentest web, vai entender como funciona um pentest mobile, vai entender como funciona um pentest de IoT. Não tem problema você se especializar. Mas eu acho que uma dica para quem está começando na área é amplia o leque, depois você escolhe o que você quer dentro do leque. Mas conheça todos os conceitos. E para liderança no geral, para de priorizar... Agora uma dica para os heads, calma. Uma dica para os decisores, CTOs, heads, né? Uma dica já para quem está na liderança. E às vezes tem gaps também, né? Às vezes é um novo líder. Eu também tenho gaps. Estudante forever, então... Eu acho que é parar de priorizar risco e vulnerabilidade por quantidade. Não é uma boa métrica. Não é a métrica nem correta, não é a métrica certa. Eu acho que de fato, olha o impacto, começa a priorizar com base em impacto e olha para o business da sua empresa. O que ela faz? O que é importante para ela? Então, é uma empresa de maquininha, foca ali quais são os riscos que podem impactar a operação das maquininhas. É um banco, olha ali para as falhas que podem fazer tirar dinheiro via Pix, via TED. Se é varejo, olha para o e-commerce. Faz ali uma checagem geral do e-commerce. Então, priorize os riscos e as vulnerabilidades com base no business da empresa. Eu acho que é uma excelente dica. A dica para quem está começando, gostei bastante. Estou 150% igual. Agora, uma dica também para o board. Assim, a gente fala muito que os técnicos têm que falar a língua do board, né? Falar a língua executiva, tudo isso. Mas o board também, sentem com os técnicos, escutem. Perfeito. Coloca a camiseta do Ramones aqui, vai para o evento técnico, vai Black Hat, DEFCON. Tem que ser um pouco mais suits também. Então, escutem a garotada, escutem as equipes, porque você pode aprender muito também. O novo sempre vem, né? Sim. Então, a gente tem que escutar. Ser humilde, escutar as novidades, entender, sentar e conversar na mesma linha, né? Com certeza. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Graças, irmão. Foi um prazer te receber, que você volte aqui com outras... Voltarei mais vezes, pode deixar. Cases. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu comentário ali embaixo, vai ajudar bastante aí a comunidade e não percam os próximos episódios aqui do Lion Talks. Um abraço, tchau, amigos.